o trabalho terapêutico com os pais das crianças e adolescentes que você atende. Eu sei, se você é psicólogo infantil ou do adolescente, você deve pensar que trabalhar com a criança, trabalhar com o adolescente é fácil, leve, divertido, mas que difícil é trabalhar com as famílias. Eu também, Dani Fioravante, sou psicóloga há 20 anos e já pensei dessa forma. Porém, hoje, o que eu observo é que quando a gente envolve a família no acompanhamento, quando a família efetivamente acredita no seu trabalho e segue as suas orientações, o acompanhamento terapêutico em si fica muito mais fácil, muito mais leve e muito mais rápido. E é por isso que eu decidi abrir aqui para você uma aula que eu dou na especialização em psicoterapia infantil e do adolescente. Se você tem interesse em conhecer a especialização, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, porque é uma especialização que te capacita para atuar com crianças, adolescentes e famílias nas mais variadas dimensões. E por falar em dimensões, eu diria para você que a atuação com os pais das crianças e adolescentes, na verdade, acontece em 3 dimensões diferentes. A primeira dimensão é a dimensão de orientação, a dimensão de educação parental, que é o quê? Quando você diz para os pais, orienta os pais dessa criança sobre o desenvolvimento infantil, orienta os pais desse adolescente sobre o que está acontecendo com ele naquele momento e trabalha a educação parental. Mostra para os pais quais as práticas parentais mais efetivas para aquela criança ou para aquele adolescente naquele contexto. Então, use consequências e não castigo, não reforce as birras daquela criança. Tudo isso a gente está atuando no nível da educação desses pais. Lembrando aqui 2 coisas. Você tem que atuar com os pais da mesma maneira como você quer que os pais atuem com a criança. Então, quais são essas 2 coisas? Primeiro, um passo de cada vez. Não adianta você achar que você tem que passar 30 orientações para os pais e que eles têm que seguir todas. Eles não vão conseguir. Então, um passo de cada vez, como você vai orientar os pais a fazerem com as crianças. E o segundo ponto aqui, reforce, elogie esse comportamento. Você também quer que os pais reforcem o comportamento adequado das crianças. Então, reforce o comportamento adequado dos pais. Elogie, mostre que eles estão no caminho certo, porque assim você mantém esses pais seguindo as suas orientações, que é justamente o que você precisa para que esse comportamento desta criança, esse comportamento problema que trouxe essa criança para a terapia, para que ele seja resolvido. Então, este é o primeiro ponto, dar as informações e já partindo para a segunda dimensão, que é justamente essa que eu expliquei. Modele, então, esses comportamentos. Vá gradativamente, passo a passo, ensinando esses pais a fazer aquilo que você espera que eles façam com as crianças e adolescentes. Vamos pensar um pouquinho, psicólogo infantil? Se eles já soubessem fazer, eles já estariam fazendo, não é mesmo? Eles não precisariam trazer essa criança para terapia. Então, com certeza, eles estão tentando acertar, mas eles não sabem e eles buscaram justamente você para ensiná-los. Então, não basta criticar esses pais, como eu vejo muito psicólogo fazendo, porque os pais reforçam a birra, porque os pais não sabem educar. Eles não sabem mesmo, mas você é o profissional e é a você que eles procuraram para justamente aprender. Então, valorize que eles te buscaram, valorize e ensine, reforce esses comportamentos, lembrando, também não adianta colocar coisas muito difíceis para eles realizarem. Se a gente vai no nutricionista, por exemplo, e ali tem um cardápio imenso, cheio de receita complicada, o que a gente faz? Desiste. Então, é assim também com os pais. Facilite o processo. É o seu trabalho enquanto profissional pegar todas essas teorias
e simplificar de forma que essas famílias possam aplicar. Mas eu sei que muitas vezes, quando as famílias vêm para terapia, essas duas dimensões não são suficientes. E é por isso que a gente precisa identificar a necessidade de uma terceira dimensão, que é justamente a terapia, ou para essa família, ou para essa mãe, ou para esse pai. Muitas vezes a gente identifica a demanda no pai, na mãe ou na família como um todo que precisam ser trabalhadas. E aí, você também precisa estar muito ciente para fazer uma boa avaliação. Se você trabalha com terapia familiar, você pode fazer a terapia familiar aí com essa família, ou se você vai encaminhar essa mãe para atendimento com outro profissional, vai encaminhar esse pai, identificando as demandas, você precisa ser muito ético e responsável para lidar com elas dentro daquilo que está dentro do seu escopo de atuação ou recorrendo a outros profissionais, a outras especialidades quando necessário. Então, essas são as 3 dimensões da atuação com os pais das crianças e adolescentes que você atende. E tenho certeza, se você tiver todas essas dimensões claras para você, se você estiver tomando todos esses cuidados que eu disse, ser acessível a esses pais, orientar, educar, modelar comportamentos e valorizar, não tenho dúvidas que toda essa orientação parental, que todo esse acompanhamento, esse trabalho terapêutico com os pais da criança vai ser muito efetivo e, consequentemente, os resultados do seu trabalho, das suas intervenções também. Quer ter mais resultados nas suas intervenções? Quer aprender mais sobre como atender, sobre a especialização ou sobre os métodos Avanti e Fiore que eu ensino na especialização? É só você se inscrever aqui no canal, porque toda quarta-feira temos vídeo novo para você. Ativa também o sininho, porque aí você vai ser avisado de todo esse conteúdo. Ah, e se você ainda não me segue no @dani.fioravante, é só me seguir, porque eu estou lá diariamente resolvendo, respondendo, te ajudando, apoiando em todas as suas dúvidas.